Segundou. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bem-vindos ao canal, programa, né? Canal Cabelos com o Luiz, com o Dorini. Tudo bem com vocês, pessoal? Bom dia. Tudo bem? Então, após semanas muito tumultuadas, né? Vamos começar agora uma semana nova. Vamos começar uma semana em endereço novo, em um novo local de trabalho, já com tudo mais ou menos organizado, todas as coisas no seu devido lugar. E aí, Fê, Flávia, então, para quem é aspirante a cabeleireiro, já é cabeleireiro, quer começar ou quer conhecer um pouco da área, eu recomendo que participe dessas lives que nós estamos fazendo todas as segundas ao meio-dia e todas as quintas às 20h30, né? Então tá, pessoal, vamos lá. Nós falamos de várias coisas, sobre clientes, sobre atendimento, sobre montagem de salão. Aliás, a gente fala sempre de muitos assuntos, né? Na segunda eu procuro falar sempre da parte mais específica de salão, e na quinta-feira a gente tem falado de assuntos mais abrangentes, assuntos que não são só especificamente de salão, mas podem ser usados em qualquer área, em qualquer setor, em qualquer segmento, tanto na prestação de serviço, como, enfim, na venda de produtos e tal. Eu sempre falo, né, só existem dois tipos de profissão no mundo, que é comprador e vendedor. A gente só inverte esses dois papéis. Não existe outro papel, né? Não importa qual profissão que você exerça, você está sempre comprando ou vendendo, né? Quando você é cliente, você compra; quando você oferece, você vende. Então, estamos aqui agora já começando a ficar um pouco mais descansado, né, gente? Ufa, foram semanas bem corridas, bem agitadas, com muitas coisas para se fazer, né? Todo mundo sabe, mudança, né? Mudança é sempre bem complicada, é sempre bastante detalhes, e não foi uma apenas, foi a mudança da minha mãe, a minha mudança e a mudança do salão. Então, vida pessoal e profissional, tudo junto. Aconteceu tudo. E isso gera bastante tumulto, bastante coisa que acontece. Tá bom, pessoal? E hoje, então, a gente falou na outra semana, não na última agora, na anterior, sobre as formas, né? Que existem 4 formas de se cortar um cabelo, certo? 4. Parece brincadeira, mas é apenas 4 formas, gente. Por incrível que pareça, para você desenvolver qualquer corte de cabelo, não importa o comprimento, não importa se é masculino, não importa se é feminino, você vai sempre fazer uso de apenas 4 formas. E a combinação dessas 4, digamos, a colocação delas ao redor da circunferência da cabeça, que vai fazer total diferença nesse resultado do corte. E hoje eu vou falar de uma das formas que é a oposta da que falamos na primeira vez. E para mim falar sobre isso, eu tenho hoje uma convidada muito especial, né? Uma pessoa que vai ajudar muito a gente para mim poder explicar, porque da outra vez, enquanto eu falava, ficou uma coisa um pouco difícil das pessoas entenderem, principalmente para quem ainda não é especificamente da área e está tentando entrar na área. Então hoje eu vou contar com a ajuda da minha colega Louise, né? Que é esta mocinha aqui, tá? E esta mocinha, a Louise, vai me ajudar
né? Diga oi pro pessoal lá, olha. Ela é um pouco calada, ela é um pouco quieta, ela é um pouco introvertida, ela não gosta muito de conversar, então ela só olha, ela não fala, mas ela observa, ela pensa muito. E eu vou falar um pouco da forma de cabelo usando esta minha assistente aqui, a Louise, né? Para contar para vocês um pouco do que é as formas de cortar cabelo, como que a gente cria essas 4 formas. No primeiro momento eu expliquei para vocês o que é a forma reta, certo? Olha lá, vou mostrar o rosto dela. O que é cortar um cabelo reto? No outro vídeo que eu falei tecnicamente, eu explicava que cortar um cabelo reto não está literalmente ligado a este efeito aqui. Ele pode ser reto em diagonal para frente, como ele pode ser reto em diagonal para trás, como ele pode ser totalmente reto, certo? Alinhado. Quando a gente fala de cortar um cabelo reto, nas formas de cortar, eu falo sobre esse reto aqui, que é esse fio de dentro, de fora, aliás, né? Esse fio de fora cair na mesma linha deste fio de dentro. Essa parte aqui é interna e essa parte aqui é externa, porque a gente sempre olha de cima para baixo. Se eu fizer assim, né? Olha que cabelo bonito que tem a Louise aqui. Aqui a gente vê, ó, a parte interna e aqui a parte externa. E hoje eu vou falar como a gente falou nessa aula sobre o corte reto. Hoje eu vou falar da técnica da forma mais oposta delas. Aqui falava o quê? O que é o reto? Reto é quando o fio de dentro cai na mesma linha do fio de fora, sendo que o fio de dentro, que é esse fio aqui, esse fio de cima, fica na mesma altura que esse fio de baixo. Então, automaticamente, esse fio aqui fica muito mais longo e esse aqui fica muito mais curto, criando esse formato. Então, quando a gente fala em reto, é este reto aqui, sem graduação. Quem é da área consegue entender? Reto é cortar assim. Vê lá, ó. Este fio e este fio caem na mesma linha. Quando eu consigo este efeito, eu digo que eu tenho um formato reto, tá? Um ângulo de 90 graus, então eu tenho um corte reto. Indiferente se ele for texturizado, se ele for diagonal para trás, se ele for um Chanel de bico, se ele for Chanel de ponta, enfim. Falei dessa forma no outro vídeo, certo? Hoje é bem técnico, então quem conseguir acompanhar, quem ficar com alguma dúvida. Então, das 4 formas, a primeira que eu falei foi essa, reto. Conseguem perceber? Precisão, ó. Pega o fio aqui e para conferência é esse movimento. Quem aí é da área, quem aí sabe, quem tem dúvida, quem tem um amigo cabeleireiro que quer começar como cabeleireiro, pode mandar ou indicar essa live, porque vai ser bem simples e fácil de entender. Aliás, qualquer pessoa pode entender. Então, cortar reto, desmistificamos o reto. É assim. E agora nós vamos criar, e vou explicar para vocês, a forma mais oposta da forma reta. Qual que é a parte mais oposta? É quando o fio de cima fica com o mesmo comprimento do fio de baixo e de toda a esfera da cabeça. Todos os fios têm o mesmo comprimento, vamos supor. Esse comprimento digamos, se cada fio ficar com o mesmo comprimento ao longo de toda a cabeça, como é que a gente teria que cortar? Cortaríamos não lá embaixo. Se a gente cortasse aqui assim, acompanhando essa circunferência do crânio, o que ia acontecer? Nós íamos criar uma camada, um corte, uma forma que se chama uniforme, uniformizar, que é todos os fios
do mesmo comprimento. Então, se esse fio aqui tiver 3 centímetros, 5, vamos por 10 centímetros, esse vai ter 10, pela circunferência vai vir mais para fora, esse 10, esse 10, esse 10, e toda a circunferência da cabeça. Vamos fazer aqui na parte de cima, para que vocês vejam bem direitinho. De licença aqui para a Louise, nós vamos usar ela como modelo sempre. Estamos falando, né, explicando na teoria uma das formas, mais uma das formas, que é a forma uniforme. É oposta da forma sólida, né? Da forma reta. Então, qual que é a forma uniforme? É cortar acompanhando a linha da cabeça. Então, todos os fios teriam o mesmo comprimento. Automaticamente, quando esse fio caísse, ele vai dar esse efeito todo graduado, acompanhando o formato da cabeça. Então, agora sabemos como que é a forma sólida, né? A forma reta e a forma uniforme. Se eu cortar todo o cabelo ao redor de toda a cabeça com o mesmo comprimento, você vai ter um dos cabelos mais texturizados e com mais desconexão possível. Porque veja, só essa pequena curvatura que a gente tem aqui, ó, da parte frontal até o topo da cabeça, já vai criar inúmeros tamanhos diferentes. Quando você estica o cabelo para fora, ele vai ter inúmeros comprimentos para fora, porém todos com a mesma medida em relação à raiz dele. É possível entender dessa forma? Então, agradecer a Louise para a gente falar mais sobre isso. O que acontece? O que é a forma? Por que da forma uniforme? E eu quis explicar ela antes das outras duas, que seriam a sequência. Porque eu gosto de usar, para que fique mais compreensível na hora de ensinar, os opostos, né? Ensina algo e depois ensina uma técnica e depois uma totalmente ao contrário, para que fique bem distinto na hora de você lembrar qual é a técnica que você aprendeu. Porque se eu vou seguindo o cronograma de técnicas, que seria reto, depois camada aumentada, graduada e uniforme, elas se tornam parecidas. E às vezes, para quem está no começo da profissão, quem ainda não é habituado com essas nomenclaturas, ou não é habituado ainda com esse método de ensinar, com essa forma de ensino, a pessoa fica perdida. E daí, quando ela vai executar no salão, ou quando ela vai pensar sobre isso, até mesmo quando ela vai começar a refletir sobre o corte, ela vai ficar em dúvida. E quando você explica de uma forma bem oposta, fica muito mais organizado na cabeça. Quem aí é da área de beleza? Quem aí já corta cabelo? Quem aí? Alguém pode me dizer? Se alguém aí é cabeleireiro? Deixa eu acenar aqui. Gente, se você não é cabeleireiro, mas conhece alguém que queira ser, vocês mandem essa live para essa pessoa. Às vezes a pessoa já sabe, às vezes ela gosta de relembrar. Então vamos lá. Vamos criar aqui uma linha, como eu falei aquele dia, para fazer a forma reta. Aqui eu crio a forma reta que eu falei naquele dia. Essa ponta aqui, ó, aqui embaixo. Os fios caem todos na mesma altura. Claro que aqui tem um repicado, não vai cair, mas esse é o reto. E quando eu vou cortar o uniforme, o que eu faço? Eu vou trazendo todo o fio de cabelo, sempre projetando ele com 90 graus para todas as direções da cabeça, tanto para frente quanto para trás, e venho e corto no tamanho que eu decidi. E depois na próxima mecha, sucessivamente,
e assim até fazer todo o contorno da cabeça. Exatamente com as mesmas distâncias. Quem aí é da área de cabelo e entende dessa forma, essa linguagem? Fica simples, não? Hein? Alguém aí é da área? Então, quando a gente já sabe duas formas, normalmente para se fazer os cortes de cabelo, esses que estão bem atuais agora, né, a gente usa de 2 a 3, né? Raramente, quando que você corta, um exemplo claro de usar corte de cabelo uniforme, quando você passa a máquina no cabelo. Quando você passa uma máquina do mesmo tamanho em toda a circunferência da cabeça, você está criando uma forma uniforme. Então veja, não importa o comprimento, né? Quando você, por exemplo, joga o cabelo e vai tirando todo ele na mesma medida, alinhando, né, na hora do corte, vai puxando, né, a linha e dá o corte aqui, tá? Aí próxima mecha tu puxa, isso também tem uma variável, né? Se você pegar a mecha que você está cortando e movimentar ela para a próxima, vai graduar. Se você trazer a mecha que você vai cortar, sempre trazer a mecha que você corta para aquela que você já cortou, vai ficar uniforme. Então, também até a forma de puxar o cabelo. Se você vai de frente para trás, de trás para frente, puxando, enfim. Isso aí são as pequenas variações. Mas se você souber, né, tecnicamente, o que é a técnica, a forma reta, a forma uniforme, depois eu vou falar sobre a graduada e depois a camada aumentada. Quando você tiver claro isso na tua cabeça e saber exatamente o que elas fazem, o resultado que elas dão, o quanto que elas podem ser, onde elas são utilizadas, como você pode utilizar, se você vai utilizar ela na franja, na lateral, em cima, do lado, aqui na hora de fazer um graduado, um repicado, enfim, tudo isso aí que eu falo vai da tua expertise. A gente fala, a gente orienta, a gente dá o caminho, mas a gente não dá a receita pronta, a gente ensina exatamente o que cada um dos ingredientes faz. E o ingrediente que eu considero o segundo importante é esse que eu acabei de passar, a forma camadas uniformes. Se você tiver isso claro, você já tem 50% de toda a teoria de cortar cabelo, tá? Da principal teoria que a gente chama, base, claro na tua cabeça. Teu mundo de trabalho já vai ser totalmente diferente de 99% dos profissionais. Porque tem gente que faz isso, que consegue fazer isso, o que faz que já conhece, né, isso, o que já faz dessa forma, mas assim como eu por muitos anos fazia e não entendia por que fazia, o resultado que isso causava no cabelo e o porquê que tinha cabelos que aceitavam melhor essa forma e outros não. Então, ou por que você tinha que fazer essa forma em tal lugar e não em outro local da cabeça. E daí o que acontecia? Eu tinha que parar e fazer um curso para cada corte. Cada corte de cabelo que lançava, eu tinha que parar, pensar, fazer um curso, para daí sim entender esse corte, daí trazer ele para a minha realidade, adaptar a técnica que eu já sabia e daí começar a executar. Tudo isso, além de ser muito demorado, né? Além de ser um processo moroso, é caro, né? Porque você tem que viajar, tem que fazer curso, um monte de coisa. E a cliente, ela já sabe antes mesmo de você, né? Ela já viu o corte lá na revista, na blogueira e tal, e ela quer que você já saiba fazer. Então, se você pegar nesses métodos e aprender exatamente essas 4 formas, você não vai mais precisar cada vez fazer um curso para saber como cada cabelo foi feito. Você vai olhar na rua, vai olhar na revista e vai observar, não, esse cabelo aqui foi cortado assim, 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 assado. Até mesmo você, quando a tua cliente voltar depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela vai voltar daqui 1 ano, quando você olhar o cabelo, você vai saber como você cortou. Às vezes as clientes perguntam assim para você, nossa Luiz, como é que você lembra exatamente dos cortes que você já fez há tanto tempo? Então, sim, a gente lembra, as clientes mais antigas, com certeza a gente lembra, né?
Mas uma das coisas que faz a gente lembrar é que quando a gente usa uma metodologia mais profissional, uma técnica mais assertiva, você já olha o teu mesmo trabalho depois de um tempo e você já consegue ler e saber exatamente, né, o que você fez, não importa quanto tempo foi. E se outro profissional cortou e você precisar cortar de novo e trazer para a tua técnica, aí você vai saber exatamente. Se ela te mostrar, por exemplo, uma foto de 10 anos atrás, ah, você cortou meu cabelo fazem 10 anos atrás, e você, o que que você fez? Às vezes você não vai lembrar exatamente, às vezes não, quase sempre você não vai lembrar exatamente o que você fez, se você não olhar para a foto e não souber ler um corte de cabelo. O que que a gente vai aprender, o que que vai melhorar na tua vida fazendo esse método? Nunca mais parar e olhar para um cabelo e não saber o que fazer, ou não saber o que foi feito, ou não saber o que você vai fazer a partir de agora, ou o que você precisa fazer para, por exemplo, a cliente quer fazer uma franja que fique muito com caimento, digamos, só para o lado direito. Então, o que que eu preciso fazer para esse caimento ficar só para o lado direito? Só cortar para o lado direito? Não. Você vai saber qual técnica você vai usar, qual delas. Às vezes, ó, o perímetro do cabelo, essa parte que a gente chama externa, você corta totalmente reto para criar solidez, né? Uma base para não ficar. Sabe quando a cliente chega e pergunta, eu não quero aquela ponta que fica magrinha com aspecto de repicado, que fica todo despontado. Então, às vezes, você tem que criar um perímetro totalmente sólido, né? Daquela primeira técnica que eu falei. E depois, na parte superior, às vezes você vai criar uma das outras formas. Então, vai ser a junção delas. Mas se você souber o que cada uma faz, não precisa ter um profissional do teu lado falando assim, não, essa você vai usar aqui, essa vai usar ali. A cliente só vai te dizer o que você quer, o que ela quer de resultado, e você vai saber exatamente onde usar, como usar, quantidade de usar. E aí que eu digo que vem a parte da receita do bolo, que deve ser usar a tesoura sem medo, né? Você não vai mais ter medo de colocar a tesoura porque você sabe exatamente onde colocá-la, o que vai fazer e o como ela vai te auxiliar a você atingir o objetivo que você quer. Então, se fosse para cortar uniforme, essa lateral aqui, eu cortaria essa primeira camada acompanhando aqui. Daria esse corte aqui, ó. Até. Ó. E daí o que que acontece? Esse fio ficaria, ó, se eu corto aqui, ó, esse fio aqui em cima vai ficar aqui e esse aqui. Quando cair, automaticamente você vai ter, ó, todas as camadinhas proporcionais à curvatura da própria cliente. O que que isso quer dizer? Que quando você cortar essa técnica em 100 pessoas, aí 100 pessoas vão ter um caimento diferente. Porque nenhuma tem a mesma densidade de cabelo igual tem a Luíse aqui, nenhuma tem a mesma curvatura, nenhuma tem o mesmo desenho aqui do contorno da cabeça do perímetro, nenhuma delas tem esses pequenos detalhes que se tornam grandes, então para cada uma vai ser um resultado diferente. E aí não tem erro, não tem erro. Você sabendo elas, você já sabe. Ou quando você vê uma foto, vamos dar um exemplo aqui bem fácil para a gente entender isso na usabilidade disso, né? Aí como fazer isso, depois a gente vai fazer outras lives explicando. Por exemplo, vou achar qualquer cabelo aqui, vou abrir o Pinterest aqui e vou encontrar um corte para tentar achar onde foi feita uma camada uniforme aqui. Vamos achar um cabelo. Vamos olhar. Vamos ver. Camada uniforme, forma uniforme. Olha só, vou achar aqui no masculino.
Vou achar, deixa eu ver se eu acho um feminino. Aqui, por exemplo, ó, chega, a pessoa quer saber o que é um corte uniforme. Onde foi feito uniforme nesse modelo aqui? Ó. Ó. Vou dar um exemplo nesse cabelo aqui, totalmente diferente. Ó. Ele é um cabelo afro, um cabelo encaracolado, mas ele foi cortado uniforme. Por quê? Porque nessa região aqui, ó, do contorno da cabeça, ó, os fios estão totalmente... Aqui embaixo foi feito graduado, que é uma outra forma. Mas aqui foi todo feito uniforme. Por quê? Porque ele está acompanhando corretamente a circunferência do crânio. Então, quando você vê esse acompanhamento com essa textura, você automaticamente está vendo uma forma uniforme. É no masculino, sim, é no masculino. E também pode ser no feminino? Pode ser no feminino. Né? Onde que vamos achar um feminino que tenha essa mesma peculiaridade aqui? Vamos achar um feminino. Vamos achar um corte aqui. Estão usando bastante essa técnica, esse uniforme, quando fazem o corte shag. O shag, ele está sendo usado não tão marcado na lateral. Então, o que acontece aqui? Vamos achar um corte com duas formas, ó. Vamos lá. Vamos achar aqui. Aqui, ó. Esse cabelo aqui, ó. É um feminino, ó. Aqui embaixo foi feita a primeira técnica que eu falei. Essa linha de baixo foi sólida, né? A outra técnica. Em compensação, essa parte aqui que está fazendo essa curvatura, acima do occipital aqui, ela foi feita uniforme. O que isso acontece? Faz com que ela tenha essa... Deixa eu abrir mais a foto, ó. Uma pequena camada superior aqui, ó. Daqui até aqui foi feito uniforme para fazer esse contorno aqui da cabeça. Aí aqui foi feita uma graduação, ó, só que ele foi feito um reto para frente. A primeira camada embaixo foi feito um sólido para frente. Aqui em cima foi feita uma leve camada abaixo aqui do occipital uniforme e depois aqui foi usado as outras duas formas que eu vou explicar nas próximas lives. Quem aí é cabeleireiro, ou mesmo quem não é, fica fácil de entender, não fica? Não fica interessante como dá para entender rapidinho como que funciona? É muito simples. Ó, um outro corte que dá para usar a parte uniforme é quando você faz esse movimento aqui nas laterais, ó. Ó, aqui, ó, aqui fica mais evidente, ó. Foi feita uma base sólida e essa parte aqui de cima, só essa camada aqui, foi feita levemente uniforme para encaixar com essa parte aqui embaixo que foi graduada. Então, nos próximos encontros, eu vou falar da outra camada, que a outra camada é o entremeio. Então, aqui nós temos a uniforme e girando 100% para baixo, nós temos a sólida. E agora nós vamos ver o que fica entre meio, que é essa que fica nesse ângulo aqui e essa que fica neste ângulo aqui. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Tem uma que trabalha nesse ângulo, que a gente chama que é graduado, né? E tem outra que fica aqui, que é oposto, que é assim. Que muita gente que é mais... que fica nesse formato assim. Que daí esse fio de cima fica menor que o fio de baixo e esse que fica, o fio de baixo, levemente maior, né, que o fio de cima, que é cortado aqui. Ele é um pouco maior e daí ele cai e faz esse movimento. Então, são as outras duas técnicas, mas que eu vou explicar no outro treinamento, na outra live, enfim. Aí sim, claro,
essa é a teoria, né? Essas 4 formas, agora eu dei uma pincelada nas outras 2 para vocês entenderem. Mas então criem agora, uma dica que eu dou é pegar, se você não tem cabeça de treino, se você já é cabeleireiro, faz o que eu fazia. Antigamente eu pegava fita durex, colava muitos fios de lã, né? Comprava na Jerusa os fios de lã, deixava e ia grudando numa bola, ia fazendo linhas, né? Assim, ia jogando os fios para baixo e ia calculando. Agora vou cortar o de cima igual o de baixo, vejo o efeito. Ainda faço isso às vezes com bonecas antigas, quando já foi todos os cabelos, quando todos os cabelos já estão, digamos, a boneca já ficou careca, tipo a Luísa ainda tem um cabelo bonito, ainda dá pra fazer penteado, né? Enfim, ela cuida bem, ela vem sempre pro salão, ela trata com produto bom, ela usa Maison Visage, então é óbvio que ela tá com o cabelo bonito. Mas, né, tem umas Luíses que não cuidam muito bem dos cabelos, né? O que a gente não cuida muito bem, né? Então, são cabelos que às vezes você vai cortando fora, mas você quer aproveitar a cabeça. Ou até o manequim, que é mais velho, de loja. Se você tem uma amiga que tem uma loja, você pode pegar um manequim daquele, né? E grudar fios de lã, fios de tecido, enfim, o que você achar visível, para que fique bem grosseiro mesmo, para que você veja com bastante ênfase, né? Todo o movimento, né, que o fio faz, né? Que os fios eles trabalham, olha, os fios trabalham em relação às mãos que a gente coloca, né? O movimento das mãos, o direcionamento dele, ó. Qualquer fio faz exatamente aquilo que você quiser, tanto no penteado, quanto no corte, quanto na finalização, ó, no acabamento. Ó, você coloca ele como você. Então, pessoal, quem aí é da área entendeu? Quem não é da área também é para entender, porque eu procuro usar técnicas e explicar sempre com uma linguagem muito simples, para que todo mundo, né, consiga entender e replicar isso no seu dia a dia. Eu só quero que vocês gravem, quem está acompanhando, quero que vocês gravem esses nomes que eu falei, né? Essas técnicas e o que cada uma faz, certo? Aí depois, toda pessoa que se interessar, que ficar em dúvida, entra em contato comigo, me chama, que a gente vai sentar, vai resolver e vai realmente esclarecer o que cada uma faz. E daí sim, vem a parte mais, não é complexa. Se você entender essa parte agora, a outra parte, que é como usar ela vai ser extremamente fácil e você vai tirar essa impressão de que cortar cabelo é um dom divino, é algo que impossível, ou você nasceu com o dom para fazer isso. Gente, eu volto a falar para vocês, não existe dom. Existe aquilo que você se determina a fazer. Se você se determinar, se você escolher que você quer ser um profissional, cabeleireiro, ou se você quer ser médico, ou se você quer ser dentista, ou se você quer ser um construtor, não importa aquilo. Só lembre, você vai ter que botar toda a tua força. O resultado só vem daquilo. Um grande amigo, né, uma pessoa que eu costumo ouvir bastante, semana passada me falou uma frase que mexeu muito comigo, que falava: aquilo, tudo que você coloca 100% do teu foco, dá muito certo. Então, se você colocar o teu foco nessa área, tá? Se você colocar teu foco naquilo que realmente importa, aquilo vai dar muito resultado. Tá ok? E espero que tenham gostado, né? Eu tento explicar da forma mais simples para leigos, eu explico tanto para profissionais e quero também que leigos que não são da área também consigam entender isso, porque daí, até mesmo quando você for num salão, quando você for questionar algo com o cabeleireiro, eu recomendo que vocês vejam. Eu pretendo até fazer uns dias uns vídeos. O que vocês acham de fazer uns vídeos ensinando como as pessoas se autoproduzirem em casa? Será que vocês iam gostar? Né? Não dicas, prescrever alguns métodos que vocês podem arrumar o cabelo no dia a dia.
Isso também é uma vontade que eu tenho. Mas vão lá, né? Peçam, como eu digo, me deem sugestões, vejam o que está gostando, vejam o que não está gostando e, por favor, aceito sugestões. Como eu falei, eu sou marinheiro de primeira viagem, minha intenção aqui é passar um pouco de conhecimento, é desmistificar, né, um pouco o conhecimento para vocês, é contar um pouco de tudo que... oi André, tudo bem? De toda essa parte de como, digamos, desmistificar toda essa parte de cabeleireiro, né? Beijos, boa tarde para você também, beijão, tá? Então, por favor, agradeço a todos. Nossa, hoje me estendi, né? É que eu tive a participação da Louise, né? Louise participou conosco hoje, né? Calada como sempre, não interage muito, como falei, ela tem um problema ela é tímida, tá? Mas ela vai fazer parte muito dos nossos encontros, porque ela é uma loira muito querida, ela é muito simpática, um pouco tímida talvez, por ser a primeira vez, mas ela vai nos acompanhar por bastante tempo, né, pessoal? Então, pós-Páscoa, acabou a Quaresma, né? Um tempo de reflexão, esperamos, né, agora a Quaresma passar para começar a criar novos projetos, aliás, criar projetos que já estavam em andamento, mas que agora vamos começar a publicá-los e fazer isso acontecer. Tá bom, pessoal? E para quem for de Joaçaba aí, estou convidando a todos a virem aqui, né? No novo Excelência, aqui na 7 de setembro, gente, a rua 7 de setembro, onde era da Ione Doces, subindo aqui a subida do Banco do Brasil. É um lugar bem tranquilo, bem fácil de estacionar, no centro, facílimo. Então, eu só preciso da visita de vocês. Como o nosso slogan agora é passa lá em casa, exatamente, passa lá em casa, porque afinal, aqui é a nossa casa, tá bom? Mais alguma pergunta? Alguém ficou com alguma dúvida em relação a essa técnica? Quem já conhecia a técnica e a usabilidade dela? Hein? Alguém? Deixa eu ver quem que participou aqui mais da live. Gente. Obrigado, gente. Sempre bastante gente aqui passando, né? Eu sempre digo, bastante gente. A gente tem que ter tantos mil, isso, aquilo. Não, gente, não importa. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho. A gente não corta cabelo de um em um. A gente não dá show para 50 pessoas ao mesmo tempo. Não tem como. Isso é para palco e nem assim dá. Então é de um em um mesmo. Se tiver uma pessoa na live, se tiver 50, se tiver 10, para mim é a mesma coisa. Eu tô aqui para passar conhecimento, para devolver um pouco, né, para retribuir ao universo, né? E logo a gente tem muitos eventos por aí, Brasil afora. Já tem o evento do Rotary em Lages, temos mais uma palestra em Xaxim, se não me engano, temos mais em Minas Gerais, temos mais em São Paulo, enfim, a agenda volta a funcionar a partir de agora, né, a partir da mudança, os novos projetos, né, a Luiz Dorini Academy, né, que é a parte de treinamentos, cursos e treinamentos. Agora já estamos terminando aqui a nossa sala de aula, o nosso centro técnico de treinamento, que vamos ter aqui um espaço exclusivo para receber pessoas para treinamentos, não só de cabelo, terá treinamentos de unha, terá treinamentos de estética, de massagem, enfim, de várias coisas. Tudo focado à parte da docência, focado à parte educacional, que essa era uma das coisas que... Muito obrigado! Tudo isso, né, foi feito, um dos grandes objetivos era, sim, transformar esse espaço aqui numa grande academia, né, para profissionais que queiram começar regionalmente ou de fora, enfim. Vamos criar alguns projetos sociais aqui também, para ver se a gente bota em prática um projeto que já existia, que era o Salão Cidadão,
né, que é um projeto para aprendiz para pessoas carentes. Enfim, nós temos muitas novidades que estão por vir, mas essas eu vou falando em outro momento. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana abençoada e que seja incrível.